Ok. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Vocês não me veem aqui de domingo pregando muito com frequência. Por isso que eu até tomei banho, coloquei uma roupa mais ajeitada para estar aqui com os irmãos, porque é um privilégio e uma alegria de verdade estar aqui com vocês. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, preparando o nosso coração para o tempo da mensagem. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui em Tua casa e poder cantar, entoar louvores ao Teu santo nome. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender mais. Por isso, Deus, volte os nossos olhos para a Tua palavra, os nossos ouvidos, para que saiamos aqui transformados, mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo e nossa oração, em nome dEle que oramos. Amém. Meus irmãos, estive pensando durante algumas semanas sobre o que pregar, né? A gente que não está numa sequência de livro aqui, a gente fica meio assim, o que eu vou falar? Sobre o quê? Tantos assuntos que a gente fica perguntando, sobre o que eu vou conversar nessa noite, vamos estudar ao redor da palavra de Deus. E é interessante porque a temática de oração, ela sempre está presente na nossa vida e costumeiramente nós temos essa pergunta: por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil ter uma vida constante de oração? Essa semana que se passou, eu fiz uma pesquisa ali na minha rede social, perguntando em qual área da vida cristã as pessoas tinham mais dificuldade, e as duas áreas que as pessoas selecionaram foram na área de vida devocional e na área de oração. Por que é tão difícil orar? Lembro quando eu estava no seminário, no PV, no Bíblico Palavra da Vida, eu estava ali e foi muito interessante porque num dos programas, eu acho que no segundo semestre, a gente teve um momento que foi chamado de Momento Solitude. Como funcionava esse programa? A gente não ia ter aula, você ia sair ali do seminário, do núcleo, você ia para algum canto, você não podia levar seu celular, você só podia levar sua Bíblia e ter um tempo de estudo na palavra e oração por 3 horas. Não era para fazer mais nada, era para você ler a palavra e orar. Por isso que a ideia é de solitude, estar sozinho. E meus irmãos, eu comecei aquele momento, aqueles 10 primeiros minutos, eu estava em chamas. Orava e lia a Bíblia, e nossa, que legal, e eu olhava no relógio, 10 minutos. E aí ficava mais 20. Quando deu 1 hora, eu já estava perturbado, já estava procurando alguma coisa para fazer, eu olhava para o lado, e eu ficava, porque era difícil orar, é difícil manter um tempo de oração. Talvez hoje mesmo, você aqui no tempo do prelúdio, onde Davi nos conduziu em oração, falou: olha, tem um tempo de oração. É até difícil para você e para mim, muitas vezes, ficarmos 1 minuto e pouco orando. Então, essa é uma pergunta muito complexa. Por que é difícil orar? Mas é na exposição hoje da Palavra de Deus que eu quero trabalhar com você alguns princípios da vida de oração. E nós vamos aprender com um mestre, com Jesus. Ele que nos ensinou como orar. Por isso, se eu pudesse resumir esse sermão em uma frase, uma grande ideia, eu colocaria essa: em Cristo podemos orar com propósito, persistência e a certeza de que nosso bom Pai responde. Em Cristo podemos orar com propósito, persistência e a certeza de que nosso bom Pai responde. Então convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11. Nós trabalharemos nessa noite do versículo 1 até o versículo 13. Vamos aprender um pouco mais sobre oração. Aprender que podemos orar com propósito, persistência e a certeza de que nosso bom Pai responde. Lucas 11, de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13, diz assim a palavra de Deus: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam:
Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque o outro amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães? Digo a vocês, que se ele não for se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meus irmãos, contexto breve aqui, Jesus está no meio do seu ministério, ele está no Evangelho de Lucas. Lucas quer retratar a figura de Jesus como Filho do Homem, e no Evangelho de Lucas a gente vê essa progressão de Jesus indo para Jerusalém. A cada cena da história em Jesus no Evangelho de Lucas, Jesus está dando um passo a mais para chegar a Jerusalém, onde lá ele é crucificado, morto, ressuscita e vence a morte. Mas agora ele está numa sequência de ensinos para os seus discípulos. Ele vai ensinar sobre prioridades com Marta e Maria, sobre tantas outras coisas. E agora entramos num bloco sobre oração. E é interessante, então, vamos olhar rapidamente, eu vou falando os versículos aqui, a gente vai lendo e conversando juntos. Mas o versículo 1, um versículo curto, pequeno, mas que já nos traz algumas informações importantes. Então, versículo 1, Jesus vai dizer o cenário aqui, que Jesus estava orando, e um dos seus discípulos chega até Jesus e fala: mestre, ensina-nos a orar. É interessante porque Lucas constantemente quer retratar essa imagem de um mestre, de Jesus, sendo alguém que estava orando constantemente. E é interessante que esse pedido dos discípulos, no caso, ele é um discípulo que tem 3 vertentes. Ensina-nos, é um pedido de necessidade de ajuda, ou seja, nós precisamos de ajuda nesse assunto, sobre oração. É um reconhecimento de que eles não sabem orar. Mestre, nos ensina, porque nós não sabemos. E é interessante, não sei se você parou para prestar atenção nisso no versículo 1. Eles querem aprender sobre uma vida de oração, não sobre como orar. Repara que o pedido deles não é: mestre, nos ensina como orar. Mas é um pedido de: Senhor, nos ensina a orar. A figura que está na mente desses discípulos ali constantemente é a figura de um Jesus que constantemente está se separando deles para estar orando, para ter esse tempo de intimidade com o Pai. E é interessante porque os discípulos então eles fazem um pedido: olha, Jesus nos ensina, porque a gente conhece alguém que ensina outras pessoas a orarem. Esse alguém é João Batista. E João Batista, ele ensinou seus discípulos a orarem. Provavelmente João Batista era referência no assunto oração. Mas talvez o pedido não seja muito tão claro assim, porque os fariseus já estavam atacando os discípulos de Jesus algumas vezes. Várias vezes eles comparavam os discípulos de Jesus com os discípulos de João Batista. E é interessante que num dos confrontos, alguns fariseus chegaram para Jesus e falaram: Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuavam, oravam, e os seus só estão aqui na comilança, só comendo? Jesus dá uma aula para aqueles fariseus, dizendo que eles não precisam jejuar porque o noivo estava presente na casa. Mas aqueles discípulos, eles entendem que eles precisam de ajuda para orar.
E meus irmãos, só nesse primeiro versículo, eu e você, nós podemos tirar algumas lições. A primeira delas é de que você reconhece que você precisa de ajuda nessa área? Você reconhece que você precisa de ajuda para orar mais? Mas interessante, qual foi a última vez que você pediu para o Senhor: Senhor, me ajude a orar mais? Nós carregamos um fardo de dizer que nós oramos pouco. Nossa, eu queria ter uma vida de oração melhor. Mas qual foi a última vez que você orou para o seu pai e falou: Pai, me ajude a orar mais? É interessante, porque aqueles discípulos pedem para aprender algo. Isso demonstra um pouco de, talvez, humildade. Talvez uma pergunta para mim e para a sua vida é: qual foi a última vez que você pediu para aprender algo? Vivemos em dias dos quais a gente sabe de tudo. Nós temos muita informação. Recebemos informação a cada 30, 20 segundos por causa das redes sociais. Qual foi a última vez que você pediu para aprender algo? No contexto de igreja, qual foi a última vez que você chegou para alguém e falou: olha, você pode me ensinar a fazer isso? Ou qual foi a última vez que você se dirigiu ao Senhor e pediu: Senhor, me ensina. Me ensina a fazer isso. Me ensina a amar. Me ensina a perdoar. Meus irmãos, talvez uma terceira lição é sobre a necessidade de oração, porque se o próprio Jesus orou por diversas vezes, quanto mais nós. Se o próprio Filho de Deus, ele se afastava para orar, para falar com seu Pai, quanto mais nós, pecadores e falhos. Meus irmãos, a vida de oração deve fazer parte do nosso estilo de vida, da forma com a qual a gente procede, caminha. Orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Meus queridos, nós podemos aprender a orar, meus irmãos. E a gente vai ver porque a gente pode aprender, porque Jesus ele vai dar uma aula para esses discípulos e para nós. Mas eu e você, nós podemos se aproximar de Deus em oração, podemos orar mais, podemos nos conectar com Ele. Depois então de Jesus, depois dos discípulos pedirem para Jesus ensiná-los a orar, nós vemos agora que Jesus vai ensiná-los a orar com propósito. Versículo 2 a 4, então vai dizer que Jesus então começa dizendo: então Jesus disse: quando vocês orarem, digam. É interessante já, né? Porque Jesus ele não fala se vocês orarem, ele fala quando. Ou seja, mais uma vez reforçando que a vida de oração faz parte da vida do cristão. Olha só, rimou. A vida de oração deve fazer parte do nosso dia a dia. Então Jesus ele vai ensinar: quando vocês orarem, orem assim. E aí nós temos a famosa oração do Pai Nosso. E antes da gente lidar com o texto, eu quero trazer algumas informações prévias aqui para os irmãos, que são muito importantes para a gente entender o Pai Nosso. A primeira delas é que o Pai Nosso é uma oração bíblica incrível. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu estudava numa escola católica aqui em Atibaia. E em alguns momentos eles puxavam o Pai Nosso. E eu tinha medo. Porque eu falava: isso aí é da igreja católica. É deles. Queridos, essa é uma oração bíblica. Nós estamos lendo ela aqui hoje. Nós temos um problema em relação ao Pai Nosso, porque pessoas conhecem em palavras, mas desconhecem em significado. Elas fazem essa oração, alguns fazem essa reza, entre aspas, mas não conhecem o que está falando ali, não tem a mínima ideia do que estão falando.
Terceiro, um problema, muitas vezes é feita como uma reza. Do texto que nós lemos aqui hoje à noite, lembra, Jesus está falando, não façam as orações com repetições vãs, como se fossem alcançar algo de Deus. Um quarto, não é uma oração mais poderosa. No contexto esportivo, quando o capitão puxava o Pai Nosso no vestiário, gritando mais forte, a gente ia ganhar aquele jogo. Não adiantava. Se o capitão puxasse o Pai Nosso, e ele só precisava falar Pai Nosso, e aí o restante do time começava a gritar. Queridos, o Pai Nosso não é uma oração mais forte. E em quinto, o Pai Nosso não é a única forma de orar. Jesus está ensinando os discípulos a orarem, mas não quer dizer agora que então nós só podemos e devemos orar dessa forma. Ok? Então, dentro desses 5 contextos aqui, vamos entrar agora no Pai Nosso. E eu quero analisar rapidamente, pedido por pedido, o que Jesus está colocando aqui no Pai Nosso. E a oração, ela começa com Pai. É interessante que a oração de Jesus, ela começa com um alvo. As nossas orações devem ser dirigidas a alguém, e é dirigida ao Pai. Deus é aquele que nós podemos confiar e descansar, como uma criança confia e descansa no seu pai. A figura paterna, ela traz esse conforto para nós. E é interessante porque chamar de pai demanda intimidade, demanda proximidade e relacionamento. Algo muito importante nessa oração é que Jesus está quebrando um paradigma dos judeus ali da época. Porque os judeus começavam suas orações com grandes contextos, com grandes e lindas palavras. Jesus está chamando Pai. Ele usa o termo Abba, papaizinho, meu Pai. A oração com o nosso Pai é essa, e meus irmãos, muitas vezes nós confundimos e achamos que a nossa oração para ser escutada por nosso Deus Pai é uma oração longa, é uma oração de palavras bonitas, quando na verdade o nosso Pai quer escutar o nosso coração. Eu fico preocupado e às vezes frustrado, porque pessoas têm vergonha de orar. Será que nós estamos colocando alguma régua, algum limite de oração? Do qual a pessoa para orar agora, ela só pode orar com grandes e lindas palavras bonitas? Quando na verdade, Jesus ele se aproxima do seu Pai e fala: Pai. Sem grandes discursos. Vale lembrar também que a oração ao Pai é para aqueles que são filhos. João 12 vai afirmar que filhos de Deus são aqueles que creram e receberam. Nem todos são filhos. Por isso, algumas perguntas: você reconhece que Deus é seu Pai? Você já entregou e creu em Cristo Jesus para dizer que Ele é o seu Pai? Além de se dirigir ao Pai, Jesus vai nos ensinar a orar com propósito, porque o primeiro pedido dele vai ser: santificado seja teu nome. A ideia de santificado, ela é algo mais profundo. Talvez você fique meio confuso, mas o desejo de Jesus é que o nome do Senhor seja exaltado. O desejo de Jesus é que a fama de Deus seja uma fama santa. Que as pessoas conheçam esse Deus, a esse nome, de maneira santificada. O nome, ele traz alguma fama junto. Falar: vocês conhecem o Joelcio? Aí você vai pensar: o Joelcio é fera, incrível, homem de Deus, chora bastante, mas é meu amigo. Você conhece X? O nome traz junto a fama.
E o desejo de Jesus aqui é que Deus, o nome dele, seja santificado. Ou seja, que as pessoas conheçam esse nome de maneira santa. Uma expressão do caráter santo de Deus ao redor desse mundo inteiro. E meus irmãos, isso para nós é um desafio muito grande, porque eu e você, nós podemos na prática mostrar se estamos santificando o nome de Deus ou não. Sabe como isso funciona? Quando você lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, você diz que é cristão. Porque no momento que você se denomina, eu sou um seguidor de Cristo, as pessoas vão olhar para você agora e falar, ok, que fama do nome de Deus essa pessoa leva? Meus irmãos, talvez você precise fazer uma análise no seu coração. Porque muitas vezes, ao invés de nós estarmos santificando o nome de Deus, muitas vezes envergonhamos o nome dele. Você fala que você é crente ali onde você está, mas no seu trabalho você não faz a diferença. Na sua faculdade você não faz a diferença. No seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, você é apenas mais um. Por isso, qual tem sido hoje o seu esforço para que o nome de Deus seja santificado? Terceiro pedido com o propósito de Jesus aqui, ele vai falar, venha o teu reino. E aqui eu nomeei esse pedido como um pedido apocalíptico e um pedido missionário. Como assim um pedido apocalíptico? Jesus estava deixando muito claro que o desejo dele era de que o Senhor, o Deus, Pai, viesse a esse mundo e instalasse seu reino aqui, para reinar com justiça, paz, equidade. Uma visão apocalíptica. É isso que vai acontecer no fim dos tempos. Deus reinando entre o seu povo com justiça, paz e amor. Mas é também um desejo missionário de Jesus. Porque quando Jesus ele traz essa ideia do reino, claramente ele também está invocando a imagem de todos os povos, raças, línguas e tribos e nações adorando esse rei. É um desejo então para que esse reino se instaure e para que mais pessoas possam adorar a esse rei. E é interessante, meus irmãos, porque aqui é uma área que eu tenho falhado constantemente. Quanto eu e você, nós temos dedicado a nossa oração, clamando pela volta de Cristo, e clamando para que Deus levante mais missionários, para que mais missionários preguem o Evangelho, para que mais pessoas se convertam e adorem esse rei. Qual tem sido o nosso esforço na oração missionária? Meus irmãos, nós vemos uma igreja que respira missões, mas talvez você está respirando missões só de final de semana, ou só quando acontecem as conferências missionárias. Eu e você, nós podemos orar mais por isso, clamando para que o reino de Deus venha e se instaure nesse mundo. É interessante que agora Jesus parece que vai mudar o foco da oração. Ele está falando sobre coisas eternas, do alto, do papel de Deus, e agora ele vai pedir mais algumas coisas com propósito. O próximo pedido de Jesus na oração é: o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Jesus agora vai deixar claro que as coisas de Deus são muito importantes, mas também tem coisas inerentes ao homem que são importantes. Jesus está pedindo pão, comida. E é interessante que tem alguns teólogos que vão tentar dizer que esse pão não é exatamente um pão. Querido, Jesus está falando sobre a necessidade básica do homem: comida. Porque Ele sabe que nós somos pó.
Ele sabe que nós precisamos disso. Jesus, ele pede então pelo pão de hoje. E é interessante, ele fala, é o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Ou seja, ele está fazendo um pedido de provisão para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, e assim. A ideia do pão não é só a comida, mas aquilo que é necessário para o homem. Logicamente, Jesus está nos ensinando sobre depender da provisão do nosso Pai. E quando eu olho para esse texto aqui, para esse pedido de Jesus, é interessante porque talvez você, assim como eu, você foi treinado a orar em todas as suas refeições. Café, almoço e janta. Se eu estou conversando com um jovem, ele fala assim, pergunto, como que é a sua vida de oração? Ele fala, eu oro 3 vezes ao dia. Eu já falo assim, café, almoço e janta, né? Nós somos treinados a isso. E não é para você parar de orar. Mas é interessante que muitas vezes nós jogamos palavras para o alto, a gente está só orando. Quando na verdade, meus queridos, ali na alimentação, nós podemos orar como Jesus e falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está providenciando isso. Senhor, providencie o de amanhã. Porque eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Que nos dá o nosso pão dia a dia. Nos dá aquilo que precisamos. Meus irmãos, talvez uma segunda lembrança. Jesus não está pedindo o caviar nosso de cada dia. Ele não está pedindo a melhor refeição de todas. Ele está pedindo aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente. Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido a sua confiança no Senhor que tem providenciado todas as coisas? Depois disso, Jesus então vai fazer o penúltimo pedido, vai dizer, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Jesus vai nos ensinar agora sobre a importância de pedir perdão pelos pecados em nossas orações. É interessante porque eu tenho a impressão de que esse pedido de oração muitas vezes a gente faz de Senhor, perdoa os meus pecados, quando a gente apenas está pensando neles. Eu gosto muito de um salmo onde o salmista vai dizer, Senhor, perdoa os pecados até aqueles ocultos, aqueles que eu não sei. E é interessante essa conexão de pedir perdão pelos pecados e a oração, porque o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E quanto mais você peca, mais afastado de Deus você vai caminhando. E quanto mais afastado de Deus você está caminhando, menos você ora. É por isso então que é importante o pedido de perdão na oração. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu quero ter comunhão contigo. Me conecta de novo com o Senhor. E é interessante, porque Jesus agora vai vincular o perdão que nós recebemos, é um perdão que eu e você nós devemos oferecer. Parece que é uma frase presa uma na outra. Ou seja, Deus, perdoa os meus pecados, porque automaticamente eu estou perdoando o dos meus irmãos que pecaram contra mim. Querido, Jesus ele vai ressaltar essa ideia do perdão ao próximo, conectado com o perdão de Deus, diversas vezes nos evangelhos. E, meus irmãos, aqui há algo muito importante para eu e você pensarmos. Mas lembre-se que em Jesus agora, não há nada do qual você não possa perdoar, porque Ele te perdoou. O perdão dos pecados nossos deve produzir em nós um desejo de perdoar os outros, de perdoar aqueles que nos devem, de perdoar aqueles que fofocaram sobre a minha vida,
de perdoar aqueles que destruíram minha vida. E eu não estou aqui falando que é fácil fazer isso. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo Jesus e lembramos que Ele nos perdoou, a resposta natural é perdoar o nosso próximo. E por fim, na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer: e não nos deixe cair em tentação. O pedido final de Jesus é um pedido por bênção e proteção nas tentações. Logicamente, Jesus está ensinando os discípulos a orarem. E é interessante porque Ele está pedindo: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Lembre-se que Jesus também foi tentado, meus irmãos. E de novo eu ressalto aquilo que eu já falei: se Jesus orou, quanto mais nós. Se Jesus orou, pedindo para ser guardado das tentações, quanto mais nós. E, meus irmãos, é um desafio muito grande para nós, porque constantemente talvez você esteja lutando com algum pecado. E você está tentando lutar com ele sozinho. Está tirando Deus da equação. Quando na verdade a sua oração e a minha deveria ser: Senhor, me ajude a não pecar. Senhor, me ajude a não cair nesse pecado. Senhor, guarda os meus olhos de pecados com os olhos. Senhor, guarda as minhas mãos do pecado com as mãos. Senhor, guarda a minha língua dos pecados da fala. Queridos, Jesus nos ensina a orar com propósito. Isso para mim é muito desafiador, meus irmãos, porque constantemente eu me vejo e me pego em orações onde eu solto palavras para o céu, onde eu apenas estou falando, balbuciando coisas das quais eu nem estou concentrado naquilo. Jesus, por meio do Pai Nosso, dessa oração, Ele nos ensina a orar com propósito, não com orações vazias, mas com orações de propósito, de glorificar a Deus, de pedir coisas do alto, de pedir coisas necessárias para essa vida, de ter um desejo missionário, de ter um desejo da volta, de ter um desejo de tantas outras coisas, meus irmãos. E quantas vezes nossas orações são vazias? Senhor, obrigado, Senhor, me dá aquilo, amém. Eu não estou falando que o problema é pedir, tá bom? Estou te falando, meus irmãos, que o problema do nosso coração é que as nossas orações muitas vezes são vazias, desconectadas e longes. Por esses textos aqui. Mas depois de Jesus ensinar a orar com propósito, Ele vai ensinar o valor da persistência e da perseverança na oração. E é interessante que Ele vai contar uma parábola. A parábola é uma história com ensinamento rápido. Jesus vai contar uma história muito diferente. Ele vai dizer então que você está recebendo um amigo na sua casa, você quer ser um bom hospitaleiro, só que você recebeu esse amigo e você não tem nada para entregar para ele comer. Então você vai na casa de outro amigo meia-noite, tem pão aí? Eu estou com um amigo meu aqui na minha casa, eu não tenho nada para entregar. E Jesus vai falar que esse cara dentro da casa, que é o seu amigo, vai falar assim: vai embora, meia-noite, eu estou na cama, demorei para colocar meus filhos para dormir, vai. É interessante porque, meus irmãos, naquele contexto não tinha cômodo normalmente, era um grande espaço. Então imagina, e a porta era um negócio gigantesco, que fazia um barulho danado. Então imagina, eu fico imaginando eu, quando com o Benjamin pequeno, meu filho lá em casa, e alguém batendo na porta, e meu filho está dormindo, cara, eu já estou deitado meia-noite, eu já estou de pijama, vai, sai daqui. Jesus vai dizer que se esse amigo não te atender pela amizade,
Ele vai te atender pela persistência, pelo incômodo. Afinal, deixa eu lá levar o pão para ele, porque senão ele vai continuar batendo aqui e vai acordar todo mundo e eu não estou afim. Jesus, por meio dessa parábola, está nos ensinando sobre a persistência da oração. E é interessante porque nós vivemos em dias que nós não somos persistentes. Desistimos fácil das coisas. A ideia de ser persistente, eu gosto muito dessa cena, desse filme, porque para mim é um exemplo de persistência, mas é no filme Shrek 2. Desculpa, eu sempre trago um desenho aqui, né? Ou é Hakuna Matata, ou é Shrek, mas é isso. No filme Shrek 2, onde eles estão indo para o reinado lá, e o burro, que é o burro mesmo, ele fica: a gente já chegou, a gente está chegando, a gente já chegou, a gente está chegando. E ele fica a viagem inteira perguntando pro Shrek, que é o ogro, e ele fica irritado. Bom, se você não assistiu Shrek, talvez tenha uma outra ilustração que possa fazer mais sentido para você. É que nem o meu filho pequeno Benjamin, quando eu estou conversando com alguém e ele fica: papai, papai, papai. Eu estou conversando, papai, papai. Persistência. Mas sabe o que é interessante? Jesus está ensinando sobre persistência na oração, porque Jesus, ele não é como um ogro. Nosso Deus Pai, ele não é como esse ogro. Ele não é como Mateus, que fica irritado com o Benjamin quando está persistindo em alguma coisa. Mas o nosso Deus e o nosso Pai, ele não é esse amigo que está deitado dormindo, que manda embora. Mas ele é o Deus e Pai que está com a porta aberta, pronto para te ouvir, e falando: filho, ore mais sobre isso. Talvez algumas perguntas para você pensar na sua vida e na minha. Mas em quais áreas da sua vida cristã você já desistiu de orar? Adolescentes, quem disse que é para você parar de orar na sua luta contra o pecado? Você jovem ou jovem homem ou mulher, que está solteiro, você não quer mais orar, desistiu de orar a Deus por um marido, por uma esposa? Quem disse que é para você parar de orar por isso? Adultos, talvez por um emprego melhor ou melhores condições financeiras. Idosos, por uma vida mais estável. Talvez problemas de saúde que você já desistiu de orar. Ou talvez você está há anos orando por alguma conversão na sua família e você não vê nada acontecendo. Jesus está ensinando o valor da persistência na oração. Meus irmãos, nós não podemos desistir, nós não podemos parar. E é interessante porque a persistência na oração não vai mudar o coração de Deus, porque, como já tem uma frase muito famosa, a oração ela não muda o coração de Deus, mas muda o nosso coração. Não é porque você está orando muito sobre aquele assunto que você está torcendo o braço de Deus e eu vou ganhar de Deus, porque você não vai ganhar de Deus. Mas a persistência na oração demonstra o quanto eu e você nós temos fé e confiança nesse Deus que pode sim fazer algo. O maior sinal de incredulidade é quando eu e você nós desistimos de orar por determinado assunto, meus irmãos. Porque começamos a acreditar que Deus não pode fazer nada a respeito daquilo. Que pensamento é esse? E por fim, Jesus vai nos ensinar sobre a certeza de que o nosso bom Pai responde. Jesus, no versículo 9 e 10, ele vai explicar então, porque ele vai deixar claro que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta se abre.
Jesus não está falando aqui sobre tudo que a gente pedir agora para Deus, Deus vai responder sim. Mas Jesus está dando a certeza e a confiança de que o nosso bom Pai, Ele escuta as nossas orações e responde elas, meus irmãos. Queridos, Ele não é esse Pai terreno que muitas vezes nós criamos essa imagem, por conta do nosso pecado. É interessante, talvez você lute com isso, como algumas outras pessoas lutam, mas talvez você tenha vergonha de pedir as coisas para Deus. Você tem vergonha de falar com Deus. Queridos, o relacionamento com Deus é o relacionamento de pai. É o relacionamento de uma criança que chega para o pai e fala: pai, eu quero ser astronauta. E você fala: é impossível ser astronauta. Mas meu filho não tem vergonha de falar isso para mim. Deus não é um pai que: filho, papai está conversando. Deus, Ele é o pai que quando você chama, Ele está: eu estou te ouvindo, fala, meu filho. Meus irmãos, porque o texto está dizendo muito claro, que aquele que faz isso, aquele que busca, encontra a resposta. Do versículo 11 a 13, Jesus então vai encerrar mostrando que Deus, Ele é um bom pai, e não é como nós. Porque Jesus está falando: olha, se vocês que são terrenos e maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o nosso Deus, Pai. Você, pai, sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe dar boas coisas para o seu filho. Jesus vai usar o exemplo, né? Aquele que pede, então, um peixe, dá um escorpião, ou uma cobra, um ovo. Deus não é esse pai que você pede algo e Ele dá algo perigoso e danoso para você. Essa é a ideia. Algo que vai te causar destruição e dano. Deus não é esse pai. Mas Ele é o pai que escuta as nossas orações. Ele é um bom pai. E é interessante porque Tiago vai afirmar lá no capítulo 4 que nós não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos mal. É interessante que Deus, Ele responde às nossas orações com um não, porque muitas vezes nós pedimos escorpião e cobra. Meus irmãos, nós podemos ter a certeza que o nosso bom Pai responde. Eu quero te lembrar algo muito importante nessa noite. Deus está ouvindo as suas orações. Aquela que o próprio Jesus alertou de fazer no secreto. O Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo. As suas lágrimas no quarto, o Senhor está ouvindo e vendo. Aquele pedido que você tem pedido há mais de anos, o Senhor está ouvindo e vendo. Deus não é como nós, mas Ele é um bom Pai que responde. Meus irmãos, por que é tão difícil orar? Jesus nos ensina a orar com propósito, com persistência e com a certeza de que o nosso bom Pai responde. Por que ainda para nós é tão difícil orar? Porque talvez você vai sair daqui hoje à noite e falar: Mateus, para mim vai ser difícil ainda continuar orando. Meus irmãos, é difícil orar porque nós temos um problema no nosso coração, se chama pecado. E esse pecado, ele nos afasta de Deus. É interessante porque esse pecado nos afastou de Deus, e durante muito tempo, o homem tentou se aproximar de Deus, ele não consegue. Então ele tenta agora se comunicar com Deus por meio de outras maneiras. Tem um relacionamento com esse pai, mas ele não consegue. É por isso que esse bom pai nos dá algo que nós nem mesmo pedimos.
Esse bom Pai dá o seu único Filho, Cristo Jesus, para morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. E é por isso, pela obra dele, que agora então, vai dizer lá em Mateus, que o véu se rasga de cima a baixo. E eu e você agora nós temos o privilégio de ter acesso direto ao Pai. É interessante que Jesus vai falar, no próprio versículo 13, que Deus ele não é como um pai terreno, mas ele é um bom pai que dará o quê? O seu Espírito Santo. E quando nós cremos em Cristo Jesus, ele nos deu isso. E agora, por meio da ação do Espírito Santo, eu e você nós podemos chegar à presença de Deus com ousadia, como diz em Hebreus 10. E um dia nós estaremos na presença desse Deus. Um dia eu e você nós não precisaremos falar palavras com os olhos fechados para aquele do qual nós não vemos e não conhecemos. Mas um dia nossas orações não serão mais orações, serão conversas. Meus irmãos, sabe por que é tão difícil orar? Porque muitas vezes eu e você, a gente vê a oração como um fardo. Quando na verdade Jesus está nos ensinando que a oração é um privilégio. Falar com Deus é um privilégio porque Ele nos dá o pão de cada dia. Ele nos perdoa e faz perdoar. Ele nos guarda das tentações. Ele está sempre de portas abertas para nos ouvir. Ele é um bom Pai que nos dá as coisas que precisamos. E Ele é um bom Pai que não nos dá as coisas que nos vão fazer mal. Ele é bom Pai, que deu o seu único Filho. Meus irmãos, meu desejo nessa noite é que você saia daqui, vibrando, para ter uma vida de oração. Para que você não saia daqui pensando, nossa, eu preciso orar mais, como é difícil, eu estou me sentindo muito culpado por isso. Mas que você saia daqui falando, como eu quero orar mais, como é um privilégio poder orar mais. Porque em Cristo, nós podemos orar com propósito, persistência e a certeza de que o nosso bom Pai responde. Amém? É isso que a gente vai cantar agora. Nós vamos cantar que falar com Deus é um privilégio, que é na oração que nós encontramos paz, nós encontramos calma. E por isso, nós podemos louvar a esse Deus que é grande, que faz grandes coisas. Coloque-se em pé, vamos louvar nosso Deus juntos.